Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que bem, viu? Que Cristo possa abençoar a vida de cada um de vocês aí, viu? Irmãos, eu vou compartilhar uma palavra aqui com vocês e depois eu quero trazer uma explicação muito boa e coerente que vai servir muito para nos ajudar em questões comportamentais de como devemos agir, o que devemos evitar, o que devemos sempre levar em consideração no momento de uma decisão, porque a gente sabe, né, que muitos que agem de forma imedialista ali, né, forma urgente, forma de só olhar para a urgência, sem olhar para o que as coisas que a gente decide, as coisas que a gente fala, as coisas que a gente faz, pode gerar amanhã, né? Então isso é muito interessante. O versículo é do 14 ao 21, do capítulo 21 de Números. Vamos lá. Números capítulo 21, versículo 14 ao 21, diz assim, ó. Ele tem o seu título, Moisés solicita a passagem pelo Edom. Depois de Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel. Isso aqui é forte. Assim diz o teu irmão Israel. Sabes todo o trabalho que nos sobreveio? Aí ele vem aqui começando a sublinhar. Como os nossos pais desceram ao Egito, e, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e os nossos pais, e clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo teu campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém, Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que eu, porventura, eu não saia a espada ao teu encontro. Afrontou, viu? Então, 19. Então os filhos de Israel lhe disse: Subiremos pelo caminho igualado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas. Sem fazer alguma outra coisa, deixa-me somente passar. Porém, ele disse: Não passarás. E saiu Edom ao encontro com muita gente e com mão forte, espada, oh glória. É, meu irmão, eu estou falando a glória aqui porque esse negócio aqui é sério. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. Ou seja, essa passagem aqui foi ontem na EBD, o Senhor me fez lembrar dela. Ontem o tema da EBD foi falando sobre a ruptura de Jacó e Esaú. Como tudo aconteceu ali, né? Os fatos que nós conhecemos, que teve o desprezo da primogenitura por parte de Esaú, a compra, né, dessa primogenitura da forma como foi ali feita por Jacó, né? E aí todos aqueles acontecimentos, eu tive o privilégio de fazer um comentário ontem na escola bíblica dominical, e o Senhor ele me levou muito para o lado do comportamento, do que eu tinha falado aqui do início do vídeo. Observe que muitas das decisões que nós tomamos, isso aqui é algo que acontece com muitos seres humanos. Tem pessoas que são mais coerentes, tem pessoas que pensam mais, né, são mais cautelosas e acabam agindo de forma leal, de forma justa e de forma segura, né, que venha a garantir tanto estabilidade na decisão e no amanhã. Mas, por outro lado, a gente sabe que tem pessoas que fazem de certas maneiras
que pode até resolver ali, e não resolver já gera um conflito, e esse conflito ele vai se estendendo de geração em geração, né? E é basicamente o que possivelmente, não só dentro da minha linha de entendimento, mas de muitos outros teólogos, estudiosos da Bíblia, viram e enxergaram da mesma forma que eu enxerguei. Enxergam da mesma forma que eu enxerguei. Que existia uma ferida, por mais que a gente leu que houve a reconciliação por parte de Jacó e Esaú, a qual Esaú estava saindo ao encontro de Jacó para poder ferir. Aí ele ora ao Senhor, pedindo que o Senhor fizesse com que ele viesse ter, né, essa reconciliação. Ele segura o anjo até que a bênção dele, e aí ele sai manco ao encontro, se abraçam, choram. Mas a gente tem que entender uma coisa, né? Eu gosto de ler muito sobre psicologia, e uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Reconciliação, ela não significa comunhão. Se você for observar na prática, você vai ver que uma coisa sobrevive sem a outra, né? Pessoas que, vamos botar aqui o exemplo como país, você vê que países que constantemente vivem aí em conflito, viveu em conflitos de guerra, aí por um acordo de paz se reconciliaram, cada um foi para o seu lado, pararam de gerar problemas um para o outro. A gente está vendo uma reconciliação, mas não está vendo uma comunhão. Por outro lado, a comunhão, ela tem aquela questão de você ter o afeto, estar ali todos os dias trocando, construindo junto, né, um relacionamento. E isso, dentro do que a gente vê no nosso dia a dia, é o que gera verdadeiramente a amizade, que gera verdadeiramente um algo bom que, tipo assim, vai ter troca. A reconciliação, por sua parte, no meu ponto de vista, e dentro das experiências que eu enxergo e vejo, e isso não é só eu que vejo, ela tem só características de cessar o problema, mas de fazer com que caminhem juntos, construam juntos, isso está mais ligado à questão da comunhão. Então, assim, a gente não vê, depois daquele encontro que Esaú mais Jacó tiveram, se perdoaram, choraram, a gente não vê relatos bíblicos dos dois povos se relacionando, construindo, trocando, né? A gente não vê troca, a gente vê cada um indo para o seu lado e acabou ali. A reconciliação ela teve, mas a comunhão que gera o afeto, que gera o cuidado, que gera a entrega, a gente não viu ali. Então já é um ponto muito importante para que a gente venha entender nessa passagem de Números 21 que havia sim uma ferida ainda que talvez os descendentes de Esaú não tinham superado. Porque observe, Moisés ele enfatiza, quando Moisés enfatiza isso aqui, ó, assim diz teu irmão Israel, ou seja, Moisés está trazendo aqui uma valorização de que consideravam eles como parentes, mas do outro lado existia um povo que estava magoado. Não tem outra explicação. Você vê que o povo sai com mão forte aqui é espada, né? Então havia um ressentimento. E aí entra a questão do que eu tinha falado no início, da questão comportamental. Foi até um comentário que eu falei ontem, né? E graças a Deus por isso. É que a gente tem que ver muito, sabe, as coisas que nós fazemos, porque além de gerar o conflito, como a gente sabe, né, que gerou, a Rebeca, depois das decisões de fazer com que o filho viesse enganar o pai,
E a gente sabe que existia uma profecia, né? Quando a gente lê, a gente vê que existia uma profecia da parte de Deus de que havia dois povos, duas nações no ventre dela e que dois povos se dividiriam. A gente entende esse dividir aqui, mas quando você pega os fatos de como aconteceram essa divisão, a gente não consegue atribuir de como foi feita essa divisão, a gente não consegue atribuir a Deus, porque você vê engano, você vê mentira, você vê desprezo, e muitas das vezes quando você pega características de Deus, você não vê Deus agindo com essas coisas, entendeu? Com desprezo, engano, mentira, sabe? Você não vê isso. Então, é muito difícil eu entender, assim como muitos também não entendem dessa forma, do jeito que deu essa divisão, foi Deus que quis assim, não. Aqui a gente vê muito o livre-arbítrio, ele em ação. Foi o homem que quis dessa forma. Talvez se tivessem paciência, assim como não tiveram o seu avô, né, Abraão com Sara, que deu Agar, né, é uma coisa que já tem na família, né? Se você for pegar, já é uma característica da família deles ali. Desde Adão lá, você vai ver que o conflito, né, do pecado sempre estava introduzido na família. E não é diferente, né, de muitas famílias que a gente conhece. Mas o ponto aqui central da mensagem é que a gente não deve tomar decisões precipitadas sem antes pensar do que isso pode gerar, porque aqui, ó, aí a gente vai ver aqui esse fato aqui no capítulo 21 do livro de Números. A gente vai ver Davi guerreando com os edomitas. A gente vai ver constantes conflitos de Israel com os edomitas, ou seja, irmãos brigando, né? Irmãos brigando. Tudo por conta de um acontecimento que aconteceu de forma que não era para ter acontecido, de forma que o homem achou que deveria ser dessa forma. Já existia a promessa de que o maior serviria ao menor. E se eles tivessem paciência, essa profecia ia se cumprir de maneira como Deus gosta de agir, sabe? É na verdade, é na pureza, é na, é na santidade, sabe? Porque são atributos dele. Se ele prometeu, ele vai cumprir, né? Da forma dele. Agora, um homem, ele gosta de meter a mão dele e aí acaba, meu irmão, querendo ajudar Deus e acaba atrapalhando tudo. Observe, Sara teve pressa, deu H, Ismael nasceu, aí depois teve o abandono, né? Isaac da mesma forma, ele ali em Gerar, ele mente, né? Mentiu dizendo que Rebeca era sua irmã, usou da mesma estratégia que o seu pai usou lá no Egito. Então, sabe, sempre tem a questão dos conflitos, sendo que ele mentiu, mas Deus disse que ia mostrar a terra a qual ele deveria ir, ou seja, ele estava debaixo de uma promessa, então ele não deveria temer, né? Não necessitava ele contar aquela mentira, porque ele estava debaixo de uma promessa. E muitas das vezes é assim, né, nas nossas vidas, né? A gente se precipita, a gente acaba mexendo os pauzinhos, achando que vai ajudar, e aí a gente acaba se empipinando todo, meu irmão. Por isso que a gente tem que focar, ó, sempre no que Deus é, nos atributos que existem em Deus, para que a gente sempre venha tomar as decisões de maneira correta. E as decisões, muitas das vezes, elas competem de nós agirmos e de ficarmos só na dispensação esperando. Entendeu? Que aqui também é uma decisão, esperar é uma decisão também. Então tem momentos que a gente vai ter que decidir só esperar, confiar. Tem momentos que a gente tem que ir e fazer de acordo com o que Deus é. Se a promessa veio dele, a gente não pode agir de maneira diferente do que ele é, né? Ele é santo, ele é verdadeiro, ele não tem dúvidas, né? Ele não é duvidoso.
Isso é interessante, né, meus irmãos? E foi bom ontem, viu? Foi bom ontem a aula. O Senhor me trouxe esse versículo na hora lá que nós estávamos falando. E ele me levou para o lado desse comportamental, né? E a gente vê isso, né, meus irmãos? Vê isso, né? A gente vê irmãos se levantando contra irmão por conta de mágoas não resolvidas. Teve a reconciliação, tá bom, a desculpa, me perdoe, não sei o quê, mas não teve a comunhão, não teve a aproximação para poder fazer com que o relacionamento, né, que faz de você ter afeto, que faz de você cuidar, que faz de você até doar, né, a sua força em prol de ajudar ali em alguma causa, né? Mas a reconciliação, é interessante isso, né? Reconciliação e comunhão. Ambas vivem totalmente independentes. E a gente entendendo isso, a gente tem que dar mais, dentro do seio da igreja, mais valor. A reconciliação é boa, mas a gente tem que dar valor à comunhão, porque é a comunhão que faz a gente alcançar, né, as bênçãos do Senhor. Glória a Deus por isso. Deus abençoe a sua vida, viu? Um bom dia aí.